Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele falou algo comigo. Aleluia. Não despreze, aleluia, as pequenas coisas, nem os pequenos sinais. Porque é aonde Deus se revela e é aonde Deus se manifesta. O que está marcado para acontecer, aleluia, vai acontecer da forma que o Senhor quer que aconteça. Existem períodos, aleluia, e existem períodos de começo e existem períodos de fim. E tem períodos que se encerram, porque chega o tempo do Senhor. Chega o tempo de encerramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Reis, capítulo 17, não vou pregar sobre 1 Reis, capítulo 17. Mas para que você possa entender o que Deus ele quer falar com você. Aleluia, eu preciso falar sobre o início, aleluia, de uma seca que se iniciava em Samaria através do profeta Elias, que profetiza. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Elias, ele profetiza sobre uma seca que viria sobre Samaria. E no versículo 2 nós vemos o Senhor dizendo assim, de 1 Reis 17, versículo 2. Então o Senhor Deus disse a Elias, saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Nós vemos que Elias tinha acabado de entregar uma profecia e agora ele tem que sair daquele lugar e ele tem que se esconder. Mas existia uma ordem da parte de Deus, existia um cuidado da parte de Deus sobre Elias. Aleluia. O Senhor fala com Elias, mandando ele sair. Por quê? Porque o Senhor queria preservar a vida de Elias. Porque Elias agora, aleluia, estava debaixo de uma ameaça que era de, aleluia, Jezabel e o seu esposo. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Não tem ameaça. Louvado seja o nome do Senhor. Que venha contra você se Deus estiver do seu lado, a ameaça não vence. Não tem ameaça que fique de pé quando Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jezabel e Acabe, aleluia, queria acabar com a vida de Elias, porque Elias tinha profetizado, aleluia, a respeito de uma seca que viria sobre Samaria. Eu quero dizer para você, se o Senhor está do seu lado, o que o inimigo levanta para tentar, aleluia, contra você não prospera. Porque a arma forjada não prospera, aleluia, contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. O inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, não tenha medo das ameaças, porque o inimigo que se levantou, esse vai cair. O inimigo que tentou, esse eu colocarei para fugir. Eu, o Senhor, farei o inimigo que se levantou contra você para fugir. Você vê o cuidado de Deus, aleluia, sobre a vida de Elias, que o Senhor fala para ele ir, para ele se esconder. Aleluia. Existe um tempo onde Deus nos esconde para nos preservar. E nós vemos aqui o Senhor mandando Elias se esconder no versículo 3. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor queria preservar a vida de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o Senhor nos coloca no esconderijo para preservar a nossa vida. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê do esconderijo. Mas tem esconderijo
que são livramentos de Deus. Ou seja, Deus está nos guardando daquilo que o inimigo está tramando. O Senhor nos coloca debaixo do esconderijo e nos faz descansar. Aleluia. E eu quero dizer para você, há livramento de Deus dentro dessa situação. E o Senhor fala com Elias, mandei. Aleluia. Já tinha uma ordem sido dada. A ordem não ia ser dada. A ordem já tinha sido dada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma grande diferença em vou mandar e mandei. Aleluia. Vou mandar é quando você ainda vai fazer. Aleluia, mandei é quando você já fez. E o Senhor estava falando aqui com Elias e o Senhor diz assim, eu mandei, ou seja, já foi dada a ordem. Aleluia, aos corvos. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele cuida. Aleluia, Ele cuida. Elias ainda não tinha nem chegado. Aleluia, mas o Senhor já tinha dado uma ordem e já tinha mandado a providência sem ele ainda ter nem chegado. Eu quero dizer para você que tem coisas que vai acontecer na tua vida. Tem coisas que vão desenrolar na tua história. Tem coisa que Deus vai começar a operar de uma certa forma sem você nem chegar. Aleluia, ainda no local, sem você nem colocar os pés, aleluia, ainda no lugar que Deus te mandou ir, porque o Senhor faz disso, o Senhor tem as suas, aleluia, as suas formas de trabalhar, e o Senhor também, Ele é surpresa, e o Senhor fala comigo, e o Senhor diz assim, não se preocupa, porque em meio a uma seca, aleluia, eu cuido daqueles, aleluia, que estão vivendo a minha palavra e obedecendo-as. Não se preocupe com o teu deserto, porque no deserto Deus cuida. Deus jamais vai, aleluia, mandar você ir para um determinado lugar e lhe abandonar. Não pense isso. O Deus que manda é o Deus que cuida, é o Deus que se responsabiliza, porque com Ele não tem errada. Com o Senhor não tem errada. E o Senhor manda dizer para você, eu não erro. O Senhor manda dizer para você, eu sou fiel e eu não erro. Aleluia. Versículo 5 diz, Elias obedece à ordem do Senhor. Foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Aleluia. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha porção manhã e tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor é Deus de porção. Aleluia, que o Senhor é Deus que entrega, aleluia, aquilo que é necessário para aquele, aleluia, tempo. E eu quero dizer para você hoje, o Senhor está te entregando a você hoje aquilo que é necessário para este tempo. O Senhor está colocando nas tuas mãos aquilo que é necessário para este tempo. O Senhor está colocando diante de ti. Eu não sei quem precisa acatar a ordem de Deus, mas eu não me preocupo com isso, porque se a ordem foi dada, aleluia, a terra tem que obedecer independente de quem é que vai fazer ou não. Se é corvo, se não é corvo, se é gente, se a palavra foi liberada, pode ter certeza que vai ter ação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, eu estou liberando esta palavra sobre a tua vida. Louvado seja